Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu ter dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nesse Evangelho, nos chama a atenção, em primeiro lugar, que Nicodemos, que vai procurar Jesus durante a noite, ele é um fariseu. Portanto, nós não podemos fazer generalizações, não é? Do tipo, ninguém presta, todo mundo é corrupto, ou todo mundo aí não vive direito, ou até a generalização de todo mundo é santo, todo mundo é certinho. Toda generalização, ela acaba desrespeitando a pessoa humana e acaba julgando, condenando ou inocentando de uma maneira precipitada. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e nós não podemos nem inocentar 100% as pessoas, mas também não podemos condenar 100% as pessoas. Falo isso por causa de Nicodemos, que era fariseu, porque nós poderíamos dizer e já tirar algumas conclusões precipitadas. Ele é fariseu, ele não presta. Tomemos cuidado. Então, existiam fariseus que abriram o coração para Cristo, que aceitaram a mensagem dele. Claro que ele foi de uma maneira meio envergonhada, foi à noite para ninguém vê-lo, para que ele não sofresse nenhum tipo de represália, né? Porém, uma outra coisa que nós precisamos meditar aqui é que, de fato, Nicodemos acreditou em Jesus. Nicodemos fala assim: de fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Mas, apesar dele acreditar em Jesus, Nicodemos ainda está na lógica do mundo. Nicodemos ainda está dentro de um pensamento mundano. Porque quando Jesus fala dentro da lógica de Deus, num pensamento que não é mundano, ele não compreende. Quando ele fala para Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos está na lógica mundana e questiona: como é que alguém pode nascer de novo já sendo velho? Porque Jesus está falando dentro de uma lógica espiritual, interior. E Nicodemos está falando dentro de uma lógica materialista, exterior, mundana. E aqui é que está, meu irmão, minha irmã, às vezes o grande obstáculo meu, seu e da humanidade para acolher a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para nos convertermos e nos deixarmos santificar. Muitas vezes a lógica que fala mais alto no nosso coração é a lógica mundana, por vários motivos. Por influência cultural, por influência ideológica, por traumas que nós trazemos,
por uma questão também da gente ter dificuldade. Às vezes nós estamos tão apegados ao pensamento mundano que eu tenho dificuldade de entender um pensamento espiritual, eu tenho dificuldade de entender a lógica espiritual, eu tenho dificuldade de entender a lógica de Deus. Exemplo, quando Deus fala para eu me desapegar, para eu sair de mim mesmo, para eu morrer para mim mesmo. Só que o problema é que na lógica mundana eu estou tão apegado a mim mesmo, estou tão apegado às coisas, às situações, a um pecado, que eu tenho dificuldade de sair de mim mesmo, de morrer para mim mesmo. Porque eu estou cheio de mim e não quero me esvaziar. Porque na lógica do mundo, estar cheio de si parece uma coisa boa. E às vezes é até uma autodefesa. É uma máscara que nós colocamos para que não apareça a nossa pequenez, o nada que somos diante de Deus, os defeitos e falhas que trazemos. Então, a lógica mundana, muitas vezes, dentro de quem tem fé, quem acreditou em Deus, ela está ali. E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer um autêntico processo de conversão, porque essa lógica ainda opera em nós. E nós temos dificuldade de entender a lógica divina, a lógica de Deus, a lógica espiritual. Outro exemplo, quando a igreja fala de castidade, de guardarmos a castidade, né? De preservarmos o nosso corpo e respeitarmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aí o mundo, na lógica mundana, diz: não, mas eu tenho necessidades, eu preciso extravasar as energias que estão em mim, e se eu não fizer isso, isso vai me fazer mal. Aí a lógica mundana diz: não, isso é impossível, essa coisa de castidade. E aí nós temos dificuldade de viver a castidade, exatamente porque nós estamos acostumados com a vida promíscua e não queremos abrir mão disso. Ou às vezes essa vida promíscua é uma fuga, é uma muleta, é uma compensação para uma coisa que em mim, no meu interior, não está bem. Então, por isso nós vemos aqui Nicodemos que não compreende. Nicodemos, mesmo acreditando em Deus, e nós também, mesmo acreditando em Deus, não compreende a linguagem de Deus, não compreende o ensinamento de Deus, não compreende o chamado de Deus. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. E aí Nicodemos diz: como é que alguém pode nascer se já é velho? Ele está na lógica mundana, enquanto Jesus está falando de uma lógica divina espiritual. E aí quando Deus, nos seus ensinamentos, através da igreja, nos pede: perdoe. Aí quem está na lógica mundana, por vários motivos e situações, alimenta mágoa, alimenta ressentimento, diz que não consegue perdoar e fica alimentando coisas ruins dentro de si, ódio, enfim. É a lógica mundana. E por isso, muitas vezes, nós não fazemos um processo de conversão, porque estamos dentro da lógica mundana e não conseguimos nos abrir para a lógica de Deus, porque eu me fecho na lógica do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa. Outras vezes, dentro da lógica mundana, nos é dito para sermos justos, honestos. Dentro da lógica mundana é dito para sermos espertos, para levarmos vantagem, para passarmos o outro para trás, para pensar só em si, uma lógica egoísta. E a lógica de Deus não. A lógica de Deus pede para você ser justo. A lógica de Deus pede para você ser honesto. A lógica de Deus pede para você procurar dar ao outro que ele é de direito e não passar ninguém para trás. Mas aí nós temos dificuldade de fazer isso, porque muitas vezes a lógica mundana grita muito mais alto dentro de nós. E aí nós achamos que ser justo, ser honesto e não ser esperto é ser bobo, é
ser alguém cheio de regras, e aí essas coisas aí é coisa de gente atrasada. E assim nós vamos vivendo, meu irmão, minha irmã, uma vida na qual a lógica do mundo, apesar de nós crermos no Cristo, apesar de nós ouvirmos a sua palavra, apesar de nós irmos à missa, apesar de nós inclusive termos vida de oração, a lógica do mundo ainda está dentro de nós, assim como Nicodemos não conseguiu entender a lógica de Deus, porque na cabeça dele ainda estava uma lógica mundana. E aí nós vamos, em várias situações, perdendo a oportunidade de fazer renúncia, perdendo a oportunidade de nos esvaziarmos, perdendo a oportunidade de nos convertermos, porque estamos cheios da lógica do mundo. Quando o mundo fala do egoísmo, Jesus fala do desapegar-se, da partilha, da solidariedade, do pensar no outro, do ter empatia, do colocar-se no lugar do outro. E às vezes nós não fazemos isso porque a lógica do mundo diz: pensa em você mesmo. Egoísmo. Pense só nos seus próprios interesses. Egoísmo. É bem verdade que aqui neste evangelho Jesus está falando que o nascer do alto é nascer da água do Espírito, através do batismo. Mas não basta só ser batizado. E Nicodemos ainda não tinha como compreender isso. Não basta ser só batizado. O batismo que nos confere sermos co-herdeiros de Cristo, sermos filhos no Filho Jesus Cristo, sermos herdeiros do reino dos céus, que apaga a mancha do pecado original. Com o batismo, Deus Espírito Santo vem habitar misteriosamente em nós, no nosso interior. Mas não basta ser só batizado. É preciso deixar o Espírito agir em nós. É preciso dar espaço para Deus em nós. E aqui novamente entra a lógica do alto. Esvaziar-se para dar espaço para Deus. E muitas vezes Deus não consegue encontrar espaço no nosso coração, na nossa consciência, na nossa vida, no nosso interior para agir, porque nós não compreendemos a lógica de Deus e ainda estamos cheios de nós mesmos e não queremos abrir mão disso. Meu irmão, minha irmã, peçamos o auxílio do Espírito Santo, peçamos o auxílio do nosso Deus para que nos ajude a, cada vez mais, num contínuo processo de conversão, nos purificarmos da lógica mundana e irmos compreendendo que a lógica de Deus, que o ensinamento de Deus é um bem para nós. Eu não preciso ter medo disto e que eu preciso colaborar com a graça dele para que cada vez mais Ele possa encontrar espaço para renovar a minha vida, para curar o meu coração, para transformar o meu viver, para me dar uma vida nova. E nessa vida nova, me converter, me santificar e me preparar para a vida eterna. Que nós busquemos a lógica de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.